Oi, minha águia! Estamos iniciando mais um Café com a Coach. E hoje nós vamos falar sobre autoconfiança. Como você desenvolver a sua autoconfiança. Como você ser uma mulher que acredita em si e que realiza, sabe, seus maiores sonhos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, nossa primeira live do ano de 2024. E eu estou muito feliz em retornar esse momento com vocês, porque é algo que edifica muitas vidas. E o tema de hoje é justamente para falar sobre isso. Sobre como você se desenvolver e o quanto que isso é importante no seu processo. E às vezes a gente fica assim, né? E talvez você esteja passando por isso. No momento de insegurança, de dúvidas, de medo, de incertezas. Mas quando você passa por esse processo e você busca confiar em você, você encontra uma força que nem você mesma consegue imaginar. É uma força que vem de dentro de você e você entende que você pode conquistar qualquer coisa. E não é ninguém que vai dizer isso por você, não é ninguém que vai fazer isso por você, a não ser você mesma. E você precisa acreditar que é possível. E é justamente o versículo que eu separei pra gente falar sobre isso hoje. Ele se encontra em Efésios. Deixa eu pegar aqui para ler com vocês Efésios capítulo 9 e o versículo 23, que diz assim: E Jesus disse-lhes: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Vocês entendem? Um versículo tão pequeno e o significado tão grandioso que esse versículo tem? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Então, nós estamos falando aqui que se você conseguir crer, se você acreditar que você consegue, tudo é possível. Então, não é ninguém que vai fazer por você, não é ninguém que vai dizer por você, é você que é o autor da sua história. É você que é a protagonista da sua história, é você quem escreve a sua história. E se você acreditar que você consegue qualquer coisa, que você acreditar que você consegue, você vai conseguir. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Tudo é possível ao que crê. Então, como é que eu consigo alguma coisa? Como é que eu alcanço alguma coisa? O primeiro passo e o mais importante. Você precisa acreditar. E o que é a autoconfiança? Nada mais é do que você acreditar nas suas habilidades, na sua capacidade. É você acreditar que você tem potencial para chegar lá. Então, muitas pessoas, por que é que ficam paralisadas? Porque ouviram alguém dizer, você não consegue, você não é capaz. Porque coloca primeiro diante de você os obstáculos, porque coloca primeiro diante de você os desafios que tem pela frente. Inclusive, gente, quando você tem a decisão de fazer algo muito grande na sua vida, você dificilmente vai encontrar, principalmente pessoas próximas, que te apoiem. Quando você vai iniciar um grande projeto na sua vida, as pessoas, geralmente elas vão colocar primeiro diante de você ou o seu passado, ou os seus defeitos, enfim, elas vão olhar pra você, mas não é porque elas querem mal, mas é porque elas não têm a mesma visão que você. E é por isso que a autoconfiança é você acreditar no seu potencial sem esperar que ninguém diga isso pra você. Se você tem um grande projeto na sua vida, se você tem algo grandioso que você quer realizar, você tem que olhar pra você, qual é o meu potencial? Quais são as minhas habilidades? Quais são as minhas... o que é que eu tenho que vai me ajudar a chegar onde eu desejo? E baseado nisso, é aí que você tem que se firmar
para dar continuidade, para seguir adiante. Em tudo que você acredita que você tem para chegar lá. E aí, muitas pessoas, quando não conseguem, é porque deram ouvidos, ou a pessoas que nunca conseguiram nada, que geralmente, quem te critica, ou quem aponta algo para você que você não vai conseguir, ou são pessoas que nunca conseguiram nada, e geralmente são pessoas que estão abaixo de você. Porque pessoas que estão acima, elas têm um olhar e uma visão de que você vai conseguir, de que você vai dar esse próximo passo. Então, geralmente, as pessoas que te criticam, ou que te colocam para baixo, ou estão abaixo de você, ou nunca conseguiram nada. Geralmente acontece isso. Mas falando da autoconfiança e como você desenvolver isso, e para que você acredite no seu potencial, existe um processo de autodescoberta, de autoconhecimento, de você olhar para você e você se descobrir, de você se conhecer. Porque não adianta você confiar em você se nem você acreditar. Então, você precisa acreditar no seu potencial. E para você acreditar no seu potencial, você precisa se conhecer. Então, o autoconhecimento nesse processo é muito importante. Para você conhecer quais são as minhas características. O que é que eu tenho de bom? E aí eu faço essa pergunta para você, olhando para você hoje. Se faça essa análise e faça essa pergunta, sabe? E trace aí 3 qualidades suas. 3 coisas que você é muito boa no que você faz. 3 características que você olha assim e reconhece em você. Que você é muito boa nisso. E que são coisas assim que são marca registrada da sua personalidade. E em cima dessas 3 características, você comece a analisar qual o seu maior sonho. Qual o seu maior desejo hoje. O que você quer conquistar. Que você diz assim, esse é o maior sonho da minha vida é esse. Depois que você traçar esse sonho, esse grande objetivo que você tem para realizar, você volta para essas 3 qualidades. Você diz assim, como essas 3 qualidades que eu tenho vão me ajudar a chegar lá? Como essas 3 qualidades que eu tenho vão me ajudar a chegar nesse objetivo? Por quê? Tudo que a gente almeja e pra gente chegar lá, a gente vai junto com o que a gente tem e o que a gente tem de melhor, que são as nossas habilidades. Então, quando você conhece essas habilidades que você tem, essas características que são muito fortes em você, elas vão te ajudar a chegar no seu objetivo final. Mais 3 características, por que eu tô dizendo isso? Nos meus atendimentos eu já tive pessoas que quando eu faço essa pergunta, não conseguem identificar uma única característica positiva ao seu respeito. Porque é muito fácil eu olhar para o outro e eu ver o que o outro tem de bom e ver o potencial do outro. E eu sempre olhar para mim e fazer uma comparação e olhando para mim eu sempre achar que eu sou inferior. E quando eu olho para o outro e eu vejo só o potencial do outro e eu me sinto inferior, isso me faz parar. Então, quando eu olho, mas eu tenho isso de bom, mas eu tenho essas características, e você para com a comparação, e você para com esse nível de estar se comparando, você vai entender o seu valor. E você vai entender que você consegue. Então, a autoconfiança ela é muito, muito, muito importante nesse processo, nessa jornada, para que você chegue no seu objetivo final. Eu diria que é o passo fundamental, que é você acreditar em você. É você acreditar que você pode. E hoje, pra mim, eu tinha preparado esse tema pra falar hoje com vocês ontem à noite. Ontem, antes de dormir, eu orei. E aí eu falei, Senhor, qual tema? Porque sempre que eu venho aqui falar com vocês, antes eu reflito sobre o que, né, eu vou falar. Eu não tenho, assim, um script pronto, porque a partir do tema, o Senhor me direciona. E aí o Senhor falou assim, esse tema da autoconfiança. E quando eu acordei hoje, foi algo tão incrível. Quando eu acordei hoje, eu fiz o meu devocional, fiz tudo que eu tinha pra fazer. E tinha uns áudios de uma cliente minha, que a gente tá passando por ela tá fazendo atendimento. Tem pouquíssimo tempo, tem só um mês que ela tá fazendo atendimento.
E aí ela, nos áudios que ela me enviou, ela muito, muito, muito feliz por algo muito grandioso que aconteceu na vida dela, que ela realizou no dia de ontem. Eu ainda vou falar sobre isso aqui com vocês, é um depoimento lindo da parte dela. E ela realizou algo muito grandioso na vida dela ontem. E ela falando que em tão pouco tempo de acompanhamento, e ela já ter visto tantos resultados positivos na vida dela, e era algo que lá atrás, quando ela chegou, ela via que não tinha saída, não tinha como. Ela queria abrir um negócio e ela tava num momento muito, assim, eu diria que no momento mais trágico da vida dela. E aí a gente planejou, a gente traçou tudo para que o negócio dela desse certo, e ontem ela conseguiu. E aí ela falou hoje que ela não imaginava que iria conseguir lá atrás, mas que tinha conseguido. E aí eu falei justamente sobre isso pra ela. Não foi por causa de nada, foi porque você quis, você desejou, você foi lá e fez. Você fez, você teve ação, você teve atitude, você foi lá, fez o que deveria ser feito e por isso o mérito é todo seu. Porque uma coisa é alguém chegar pra você e dizer: ah, você é capaz, você consegue, você ouvir e depois entrar no ouvido e sair no outro. Mas outra coisa é quando você internaliza dentro de você: eu posso, eu consigo, eu mereço. Quando você coloca dentro de você: eu posso, eu consigo, eu mereço, não tem palavra contrária que consiga derrotar, que consiga mudar esse ciclo. E é por isso que a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Porque a palavra final, quem dá é o Senhor. Mas quem anda diante dessa palavra é você. Então, quais são as vozes que você está ouvindo? São as vozes que dizem para você parar. São as vozes que dizem que você não é capaz. São as vozes que dizem que você não vai conseguir nada. Ou é a voz que você precisa criar dentro de você, porque pouquíssimas pessoas vão dizer pra você que você consegue, que você pode. Então, qual é a voz que você vai ouvir? É você que escolhe. É você que decide qual voz ouvir. E quando você desenvolve, quando você acredita que você consegue, e quando você ouve a sua voz interior dizendo pra você e reafirmando aquilo que você tem de bom, você começa a ver resultados na sua vida que você jamais viu antes. E aí nós temos alguns passos para você desenvolver a sua autoconfiança. Talvez hoje você olhe para você e você só olhe para o seu passado de dor. Ou talvez hoje você olhe para você e você não consiga ver, mas eu não consigo mais me enxergar. Eu estou perdida. Eu não sei por onde começar, eu não sei como agir, eu estou sem chão. Por onde começar? E aí a gente entra num passo muito importante, que é a da comparação. Eu falo isso para várias pessoas que já passaram pelos meus atendimentos. Quando chegam e que tem uma crença de inferioridade, de se comparar muito, a primeira coisa que eu digo: o que é que você está vendo? O que é que você está acompanhando? Por quê? Principalmente, vamos lá, em redes sociais. Na sua rede social, quem é que você acompanha? Quem é que você tá vendo? Por quê? Vamos lá. Às vezes você tem um exemplo. Você tem tá iniciando um negócio. E aí você lá começa a acompanhar várias pessoas que tem assim um negócio que estão ali, você começa a se comparar, e aquela pessoa faz isso e eu não consigo fazer, e aquela pessoa aparece e eu não consigo aparecer, e aquela pessoa faz mais bonito e eu não consigo. E aí nessa comparação você sempre fica por baixo e o outro sempre fica por cima. Então o que é que você precisa fazer? Eliminar. Para de seguir essas pessoas, para de olhar para essas pessoas e comece a acompanhar pessoas que são referências para você. Vocês precisam ter um networking, vocês precisam ter uma rede de um ambiente, o que vocês veem, o que escutam, de pessoas que possam inspirar vocês e não que possam derrubar. Em quem eu posso me inspirar e que eu vou acompanhar, e que eu vou seguir, que eu vou observar, que vai me ajudar a chegar onde eu desejo chegar. Agora, se você começa a olhar para o outro, e o que acontece com a gente?
A grama do vizinho, ela sempre vai ser a mais verde. Na comparação, e quando a gente olha, a vida do outro sempre é aquela vida perfeita. E aí, nessa comparação, a gente sempre se compara saindo perdendo. Então, se eu sei que aquilo me faz mal, se eu sei que aquela conversa com aquela pessoa me faz mal, se eu sei que acompanhar, que olhar aquilo me faz mal, pra que eu vou continuar lá? Faz uma limpa. Tira, para de ver. Porque isso atrapalha no seu processo. Atrapalha no seu desenvolvimento. Então, a comparação, está o tempo todo se comparando com o outro, isso é um ponto que prejudica demais no processo de você chegar no seu estado desejado. Então, esse é um passo fundamental. Para de se comparar com os outros. Porque nós somos seres totalmente diferentes. Isso a gente traz até também, por exemplo, para relacionamento. Ah, mas a vida de fulano é desse jeito. Ah, mas o ciclano é dessa forma. Para de se comparar. O que funciona para o outro talvez não funcione para você. O que funciona para você talvez não funcione para o outro. Então, a comparação, ela é destruidora. Destruidora. Porque quando você vai se comparar, você começa a perder a sua própria essência. Porque você vai querer ser igual ao outro ou fazer como o outro e nem sempre vai dar certo para sua vida. É por isso que você precisa se conhecer. O que é que tá certo para mim? O que é que faz parte para mim? O que é que ajuda? Primeiramente, se reconhecendo seus valores, né? E o que é de acordo com os meus valores? O que é de acordo com o que eu desejo? E a gente entra num próximo passo de você ter o cuidado com você mesma. De você cuidar de si. De você cuidar da pessoa mais importante que é você. E o nosso corpo, olha só, a palavra do Senhor fala que nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. E como é que a gente cuida do nosso espírito? A gente alimenta o nosso espírito através da fé, através da oração, através da palavra. Como é que a gente cuida da nossa alma? Nossa alma, nós temos ali o racional e o emocional. Então, a gente desenvolve o nosso intelecto, a gente desenvolve as nossas emoções. O nosso corpo, ele também precisa de um cuidado. E o nosso corpo, ele precisa do cuidado, seja através de exercício, de água, da hidratação, de uma alimentação saudável, de uma noite de sono equilibrada. Então, tudo isso ajuda você, né? Esse conjunto de todas essas coisas ajudam você a estar bem e a permanecer bem. Hábitos saudáveis. Então, esse cuidado que você precisa ter com você, com o seu corpo, com a pessoa mais importante que é você, é essencial nessa jornada. É essencial nesse processo. Então, quando você deixa de lado você mesma, quando você para de se preocupar com você mesma, você começa a entrar o externo, ele começa a prejudicar o seu interno. Toda mudança, ela começa de dentro para fora. Ela começa de dentro, você começa a mudar dentro e daqui a pouco, e externamente, isso é visível. Mas quando você começa também a estar internamente, com tudo bagunçado fora do lugar, o seu externo também já começa a refletir isso. Então, por isso, a necessidade de você cuidar de você internamente e externamente. Entende? O quanto que isso é necessário. E além desse cuidado, de tudo isso que você precisa fazer, a gente tem um outro passo, que é a autocompaixão. É você olhar para você com amor. E você entender que você falha. E que você está aí num processo que você pode em qualquer momento errar. Mas pra que os erros das nossas vidas servem? Pra que eu errei, eu falhei, mas pra que isso serve?
Isso serve para te ensinar. Isso serve para te ensinar. Tem uma frase que diz o seguinte: erre rápido e aprenda rápido. Porque se você errar rápido, você vai aprender rápido. Então, quem não erra não está aprendendo. Agora tem uma diferença, se você continua nesse mesmo erro o tempo todo. Errei nisso, aprendi. E eu já vou errar agora em outra coisa para aprender também. Mas se você olhar para os erros da sua vida com um olhar de culpa, e você mesma começar a se chicotear, mas eu errei, eu fiz uma escolha errada, eu tomei uma decisão errada, aquilo que eu fiz na minha vida há não sei quantos anos atrás foi errado, e você até hoje se culpa, e você até hoje se lamenta por conta disso, você não vai dar continuidade a viver. Porque você vai permanecer com a culpa. A culpa, ela paralisa. Então, eu errei, mas o que eu aprendi? Porque o nosso passado e o que aconteceu na nossa vida não tem outro significado que você precise dar a não ser o que você aprendeu com aquilo. O nosso passado não é pra gente estar lá, nele sem querer sair, firmada naquilo, e sem conseguir sair de lá, você não consegue viver o seu presente. Se você permanecer no seu passado, nos erros que você cometeu, você não consegue viver o seu presente. Para mim viver o meu presente com uma expectativa boa de futuro, eu preciso olhar para o meu passado apenas como aprendizado. Os meus erros, eu olho o que eu aprendi. E aí, quando eu olho para isso, eu olho com autocompaixão. Eu olho para mim e eu entendo o que eu errei, o que eu aprendi, sem culpa, me amando. Me amando em todo o tempo. E aí vem a questão da dúvida. Às vezes a gente fica assim, e agora? Na hora de uma tomada de decisão, por exemplo. Será se eu vou, se eu não vou? Será se eu faço, se eu não faço? Vem a dúvida, vem o medo, a insegurança. E que geralmente quando a gente não tem essa confiança, é isso que acontece. Mas o que eu quero dizer pra vocês? A dúvida, o medo, a insegurança em doses equilibradas é necessário. Pra gente não sair tomando decisões, fazendo coisas por cima de tudo. Sem um planejamento, sem antes pensar bem. Mas se ela é em excesso, e é o que eu quero dizer pra vocês, que tudo na falta e o excesso prejudica. O que é que tem que ter? Equilíbrio. Tudo na dose equilibrada que ajuda. Mas se tem falta, se tem excesso, prejudica. Então, a dúvida, a incerteza ou a insegurança, na dose equilibrada, isso é até interessante no processo. Mas se isso te persegue, você vai viver sem agir. Porque você vai esperar e a gente entra em um passo que tem ali do perfeccionismo, enfim, dessas coisas. Mas se você permanecer na dúvida, sem ação, como é que você vai saber se deu certo? Como é que você vai saber? Se não deu certo, você aprendeu e traça outra rota. Eu falei isso nos meus atendimentos com uma das meninas que estão comigo. Nessa jornada de realizar algo muito grandioso. Ah, mas e se não der certo? O que é de pior que tem pra acontecer se não der certo? Não der certo, eu mudo a rota. Aprendi, vou lá e traço outro caminho. Mas eu preciso entrar no processo, mas eu preciso entrar na jornada, mas eu preciso ir, porque é o meu desejo, é o que eu desejo, é o meu sonho. E às vezes a gente quer o apoio. Ah, mas eu não tive apoio. Ah, mas a pessoa que eu queria que viesse, que desse uma palavra, não deu. Mas é o seu sonho. É o seu desejo. É você que tem que correr atrás. É você que tem que ir lá e fazer. E nessa busca, você precisa buscar realizar experiências. Né? Experiências comportamentais sua. Ou seja, vamos lá, mas eu não entendo disso, mas eu não sei sobre isso. Vai lá e procura. Se informa, pesquisa, busca informação. Gente, hoje nós vivemos num período
que nunca foi tão fácil encontrar informações, conhecimento do que hoje. Seja através, sabe, da internet. É muito fácil você encontrar qualquer informação hoje. Então, isso tá muito... A facilidade hoje está muito grande. Para mim chegar no meu objetivo, mas eu preciso aprender isso. Vai lá e aprende, vai lá e faz. Se desenvolve naquilo que você precisa desenvolver para chegar até lá. E a cada momento que você vai se desenvolvendo, e a cada momento que você vai fazendo experiências, tendo experiências, se desenvolvendo, mais fácil chega de você alcançar o que você deseja. Então, busque o tempo todo passar por experiências. Busque passar por experiências. Porque isso vai te ajudar a desenvolver, a você crer mais em você. Ah, mas eu fiz isso, deu certo. Agora você consegue ir para o próximo passo, porque você vê, eu consegui isso, então eu consigo agora esse outro passo. É os degraus, degrau a degrau, que você vai alcançando. Degrau a degrau, que você vai superando. Você não vai chegar no topo sem subir degrau por degrau. Então, o primeiro degrau é isso aqui que eu tenho que fazer. Então, isso eu vou fazer. Qual é o segundo? Eliminando, e isso é algo assim, gente, destruidor. Os pensamentos negativos e preocupantes. Para com os pensamentos negativos. E como é que eu venço pensamentos negativos? Olha só. Os pensamentos negativos é quando eu olho para o meu futuro. Eu olho para o meu futuro com a expectativa negativa. E geralmente, pessoas ansiosas ou que têm esses pensamentos, elas não têm uma visão positiva de futuro. Eu falo muito sobre isso. Muito sobre isso. O quanto que é importante você ter uma visão de futuro. O quanto que é importante você crer na promessa do Senhor na sua vida. E que você tem um projeto, e esse projeto é tão claro, e você chega assim diante do Senhor, Senhor, aqui é o meu projeto, eu tenho plena convicção. Porque, gente, o que é fé? Fé é você acreditar em algo que você espera, você acreditar em algo que você deseja, que você espera, mesmo que os seus olhos não consigam ver fisicamente. Porque, olha só, se é algo muito natural que você olha ali, ó, tô vendo aqui, isso não é fé. Mas fé é algo que só você entende que é possível. E que parece ser assim algo que, não, eu não tô vendo o jeito, eu não tô vendo como. Mas você acredita. E aí você traça o seu projeto de futuro. Porque pra que é? Eu já falei pra vocês, pra que serve o passado? Aprendizado. Pra que serve o futuro? Pra realização. Pra realizar todos os meus objetivos. E o meu presente, pra viver intensamente com ações que me levem pro futuro que eu espero. E se eu tenho uma visão de futuro positiva, independente do que aconteça no meu presente, eu tenho a expectativa de um futuro, de um amanhã melhor. E é isso que a palavra de Deus diz. O choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhã. Por quê? O nosso futuro, a gente tem que ter essa expectativa positiva. Então, se você está com pensamentos muito negativos, pensamentos acelerados, pensamentos preocupantes, é porque você espera que algo de ruim vai acontecer. Ah, mas você quer dizer que isso vai acontecer bom? Lógico que em doses equilibradas tem os riscos. Qual é o risco que pode acontecer? Pronto, tem risco. Mas eu não vou me focar nos riscos, eu vou focar na solução, eu vou focar no que eu desejo. E essa visão extraordinária do seu futuro, é isso que te move. É isso que te move. Tá acontecendo isso comigo, mas eu tenho tanta certeza que eu vou viver isso amanhã que isso não vai me ofender, isso não vai me destruir, isso não vai me derrotar. Isso é muito forte em mim, gente, porque eu já vi muita coisa acontecer na minha vida, muita coisa. E eu tenho uma certeza tão grande de tantas coisas mais que o Senhor vai fazer, que dificilmente alguma coisa me abala. E às vezes abala, naquele momento, vem a tristeza, vem a preocupação, mas depois eu falo assim, gente, mas olha tudo isso aqui que eu ainda tenho pra viver. Eu pego o meu projeto de vida e eu digo aqui, tá aqui, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu espero no Senhor viver cada uma dessas fases na minha vida, porque eu sei que tá na direção do Senhor. Sabe, não importa se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser daqui a anos.
Mas o que importa é que você tenha uma visão positiva de futuro. Então, elimine todo tipo de pensamento negativo. Tem até uma técnica, né? Todas as vezes que você pensar em algo negativo, se corrige, vai falar não. E pensa logo em algo contrário, em algo positivo. Muda a sua comunicação. Dentro da mentoria Águia, nós temos um módulo só que a gente fala só sobre o poder da comunicação, do que você fala, do que você comunica através das suas palavras e do seu comportamento. Então, pensamentos negativos, eles são assim, mais um fato de destruição no seu processo de autoconfiança. Você precisa acreditar. O que é autoconfiança? É você crer. Como é que eu vou crer que algo vai dar certo se eu tiver pensamentos negativos? Não tem como. Não tem como. E aí, para isso, você precisa aproveitar intensamente o momento que você está vivendo. Olha só, o que é o estresse? O estresse é quando você vive sobrecarregada dia após dia e aí você fica estressada. Aumenta o nível de cortisol, né? Quando o cortisol está em altas taxas, aí desenvolve o estresse. E aí o que acontece? Isso significa que você não está vivendo, aproveitando o momento presente. Quando você olha para a sua vida e diz assim, hoje é o meu dia, quando você já acorda, e eu ensino, né, as meninas que estão comigo, elas sabem disso, do quanto que é importante o momento em que você acorda, o que você faz no primeiro momento que você acorda. Quando você acorda, você já vai lá, pega pro celular, vai pro celular, já vai pra rede social, já vai ver o que é que tá acontecendo, já entra no Instagram, já entra no WhatsApp, já vai ver notícia ruim, vai ver um jornal, vai ver uma coisa ruim. Aquilo ali já estragou, já acabou com o seu dia. Agora, quando você muda isso, a forma que você acorda, como você acorda, se você já acorda se espreguiçando, sorrindo, já levanta da cama e já vai entregar o teu dia ao Senhor, e quando você tem esses hábitos ao acordar, o seu dia ele já passa a ser diferente. Quando chega na noite que você faz uma reflexão, o que foi que teve de bom no meu dia de hoje? O que foi que teve de extraordinário no meu dia de hoje? Pelo menos uma coisa tem que ter. Você força o seu cérebro a pensar em coisas boas. Você força a você mesmo a fazer algo de bom durante o seu dia. E o presente, ele é isso. O nome já diz, é um presente que Deus te dá todos os dias para viver intensamente. Intensamente o que precisa ser vivido. Então, para de viver os seus dias, o seu presente, com o que te prejudica, com o que te faz mal. Afasta, sabe? Se é ambiente, se é pessoas, afasta. Viva intensamente o seu dia. E o que eu fiz hoje? Pensa assim, o que é que eu vou fazer hoje que vai me levar pro meu objetivo? O que é que eu posso fazer hoje? Uma ação. Pensando em uma única ação. O que é que eu vou fazer hoje que vai me ajudar a chegar onde eu quero chegar? O que é que eu posso fazer hoje que vai me ajudar a ficar bem comigo mesma e que me ajuda a construir o futuro extraordinário que eu quero? Então, aproveite cada momento do seu dia. Lembrando que a vida, ela é curta e ela é preciosa. Sabe, a nossa vida, ela é breve. E o Senhor nos colocou aqui na terra com um propósito. Ah, mas eu não sei qual é o meu propósito. Ah, mas eu não sei sobre isso. O Senhor nos criou para viver intensamente bem. Ele não nos criou para viver mal. Só que as circunstâncias, o mundo que está depravado, com tanta coisa ruim, elas acabam, né, destruindo a perfeição que o Senhor criou. Mas você precisa olhar para você. O que é que eu estou fazendo com a preciosidade que foi a vida que o Senhor me deu? O que eu estou fazendo com o que o Senhor me deu? E aí, lembra do que eu falei para vocês inicialmente na live, as 3 características positivas, 3 coisas assim que são marca registrada sua? O Senhor, ele nos capacitou com algo que só você tem. Ele te capacitou com algo que só você tem. O que você tem feito com isso que ele te deu? Porque vai chegar o dia que ele virar e vai dizer, fulana, e aí, o que foi que você fez com o que eu te dei? Você teve uma vida e você não fez nada com o que eu te dei? Foi isso que ele fez quando ele distribuiu os talentos. Tem uma parábola que fala sobre isso. A um ele deu 10, a outro deu 5, a outro deu 1.
O que deu 10 foi lá e multiplicou, o que deu 5 foi lá, trabalhou e multiplicou. Né? Quando o Senhor retornou, viu que tinha multiplicado, o servo bom e fiel. E aí, ao que deu 1, aquele servo enterrou. E quando o seu senhor chegou, ele disse, mestre, tá aqui, eu tô te devolvendo o que o Senhor me deu. Não sabia quando viria, enterrei e devolveu. O Senhor disse, servo mau e fiel, infiel. Aparta-te de mim. Então o Senhor colocou algo que só você tem. E é sobre isso que você tem que se firmar. O que é que você tem que só você tem? Que só você tem. Para de olhar para o que o outro tem, olhe para o que você tem. O que é que você tem de bom? E que através do que você tem de bom, você pode contribuir na vida do outro e alcançar os seus maiores sonhos. Lembrando sempre que quando a gente traz, falando de propósito, eu sempre gosto de falar isso, o nosso propósito é ajudar o próximo. Porque o que é que a palavra do Senhor diz? Ela diz que os mandamentos ela resumiu apenas em 2, tudo. Em apenas 2 coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. O Senhor precisa ser o centro da sua vida. E é por isso que tudo que eu faço, eu tenho um embasamento muito grande. Eu trago muito essa força espiritual, porque isso faz parte de mim. Isso é nítido em mim, em todos os meus processos, nos meus atendimentos, eu trago muito isso. E eu até às vezes me emociono, porque hoje no áudio, né, que eu ouvi uma das minhas clientes, ela falou exatamente sobre isso. Ela disse, Josi, eu já passei por vários psiquiatras, psicanalistas, psicólogo, e nenhum deles trouxe tão forte espiritual como você traz. A presença de Deus como você traz. E eu até falei pra ela, porque eu acredito muito no sobrenatural, eu acredito nas coisas naturais, eu acredito na ciência, eu acredito em tudo, até mesmo porque eu estudei pra isso. Mas tudo que eu faço, eu entendo que a força maior é Deus. E antes mesmo de aprender através de tudo, a ciência, o Senhor já tinha me capacitado através da sua palavra. Então eu entendo a importância da junção de todas essas coisas e que o Senhor é o centro da nossa vida. Então por isso que para mim é tão forte e é tão necessário. E é isso que a palavra do Senhor fala, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então primeiro Deus, segundo eu. Terceiro, próximo. Quando eu mudo a ordem e depois de Deus eu venho primeiro próximo. E eu já passei por isso, de pensar mais no próximo do que a mim mesma, de negar a mim mesma em prol do próximo. Quando eu entendi disso, eu falei, não, é primeiro eu. Eu preciso me amar, eu preciso cuidar de mim, eu preciso, para mim cuidar do outro, eu preciso estar bem. Para mim transbordar na vida do outro, eu preciso me encher. Então, é como um copo, quando ele enche de água e ele transborda. Quando ele transborda, você tem muito para dar. Mas se o copo tá ali, eu vou tirando, chega uma hora que o copo seca. Ou seja, quando você pensa primeiro no outro do que em você, chega uma hora que seca. Então essa é a ordem. Então a vida e esse processo, ela precisa ser justamente dessa forma, aproveitada intensamente, pensando no que você pode fazer e como contribuir na vida do outro. Isso é muito importante. Isso é muito importante mesmo nesse processo de descoberta, nesse processo de evolução. Então, o que eu diria, né, para finalizar, falando sobre autoconfiança, acredite no seu potencial. Você tem algo tão grandioso, sabe, o diamante tá ali escondido, é isso. E o Senhor te ama do jeitinho que você é. Não precisa você se enquadrar nos padrões dos outros. Não precisa você se enquadrar no padrão do que o outro quer. Só precisa ser você mesma. As pessoas, elas precisam amar você do jeitinho que você é. Então, olhe pra você. Se ame do jeito que você é. Melhore todos os dias. Melhore todos os dias. Quando eu procuro melhorar a mim todos os dias, eu me torno uma pessoa melhor. Para de querer mudar o outro. Você não vai conseguir mudar o outro. Você só vai se decepcionar, se frustrar. Mude a você mesma e o seu entorno também mudará. Busque se firmar nessa palavra. Tudo é possível ao que crer.
Começa a crer. Como é que eu creio quando eu começo a ter uma visão de tudo que eu quero viver? E eu vou atrás até conseguir. Creia no seu potencial. Você consegue tudo isso e muito mais. O Senhor tem uma história linda. O Senhor tem algo grandioso reservado para você. Só que eu costumo dizer isso. As coisas, elas não vêm de encontro a você. Você vai de encontro a elas. Exige ação da sua parte. A palavra de Deus diz, bater e abrir-se-vos-á. Ou seja, você tem que ter atitude. Ação. Vá de encontro. Vá de encontro que você deseja. Tem ação, tem atitude. Deseje e faça. O que eu quero? E o que eu vou fazer para conseguir chegar lá? Na direção do Senhor. E eu creio que muitas vitórias você receberá. Certo? Então é isso, minhas águias. Espero que tenham gostado. Deixa aí o seu feedback. Eu amo ouvir de vocês o que vocês acharam. Se gostaram, os resultados na vida de vocês. E até o nosso próximo Café com a Coach.